Deus recebeu a oração. E Deus, ele tendo recebido a oração, Deus moveu aquele lugar onde eles estavam reunidos. Isso que é o lindo. Porque muitas das vezes nós oramos, pedimos a Deus algo, falamos das nossas mazelas, das nossas falhas, mas nós não esperamos Deus ele falar conosco. Nós temos que mudar o propósito da nossa oração. Muitas das vezes nós queremos falar com Deus, mas Deus ele quer falar conosco. Deus ele quer mover algo a nosso favor. Então às vezes é necessário a gente perseverar em oração para que Deus ele possa falar conosco. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer. Muitas das vezes nós fazemos uns planos, nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas diante de tudo que tem acontecido, você já perguntou, Senhor, como que o Senhor quer que aconteça? Como que o Senhor quer conduzir a embarcação? Certa feita, os discípulos, eles entraram dentro do barco e Jesus estava dormindo. E no meio dos discípulos estavam ali alguns pescadores que entendiam de navegação. E eles começaram a remar, começaram a querer conduzir no meio da tempestade a embarcação. E eles tentaram até que eles viram que o barco ia a pique. E somente naquela hora, eles lembraram que Jesus estava no barco. Se nós lembrarmos que Jesus ele está no barco, sem a tempestade e com a tempestade, tudo vai ser diferente. O problema é que nós só lembramos de Jesus quando a tempestade vem. Nós só entramos em uma campanha quando a tempestade vem. Nós só entramos em um propósito quando a tempestade vem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Então nós temos que adorar o Senhor em tudo, querido. Se a tempestade chegou, adore ao Senhor. Se a luta apareceu, adore o Senhor. Se você está no meio do deserto, adore o Senhor. Porque eu já disse isso no início desse culto. Todo deserto ele tem um final. Só tem como você cantar um hino da vitória, querido, se Jesus estiver com você. Eu me lembro disso porque muitas das vezes, quando a gente estava no mundo, a gente pulava, a gente cantava, mas quando a gente chegava em casa, a gente sentia a falta dele. E somente Jesus ele pode suprir tudo, irmão. Somente Jesus ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Somente Jesus pode fazer aquilo que a medicina não pode fazer. Por isso, muitas das vezes, nós temos que entregar a nossa vida para Ele. Nós temos que falar, Senhor, conduza a embarcação. Se eu estiver fora da sua vontade, me coloca no centro do teu querer, Senhor. Arranca de mim, Senhor, aquilo que te afasta. Nós temos que deixar de ser hipócritas, irmãos, e começar a dizer para o Senhor, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador. Eu sou falho, eu sou pecador.
mas é o Senhor quem cuida de mim. É o Senhor quem cuida de nós, irmãos. Mas nós queremos nos apresentar diante de Deus como pessoas que não têm falha. Nós queremos ser perfeitos, onde que apenas perfeito foi o nosso Cristo. Nós não encontramos falhas nele. Nós estamos aqui em um culto de Santa Ceia, onde é necessário, querido, você fazer uma leitura do último mês que você teve. Onde eu falei, Senhor? Onde eu falei contigo? Onde eu falei com os homens? A palavra de Deus vai dizer que aquilo que toma a Santa Ceia do Senhor indignamente está tomando para a sua própria condenação. Não é o irmão que está do seu lado que tem que te julgar se você é apto a tomar a Santa Ceia ou não. É você que tem que se julgar apto a ceiar, a participar do pão, a participar do suco que é consagrado, que representa o sangue de Cristo, que purifica o homem de toda falha, que purifica o homem dos seus pecados. Eu estava pensando aqui desde o início do culto qual que seria a palavra que seria ministrada aqui nesse culto. E eu gostaria muito, irmão, que você, nesse culto de domingo, você refletisse bastante. Hoje à tarde eu recebi uma ligação, uma mensagem, e eu até pensei em não estar aqui hoje, porque desde sexta-feira, aqui na nossa festividade da inauguração das nossas salinhas, eu já estava um pouco meio que gripado e acho que a gente pegou um pouco de friagem aqui e aí piorou. E ontem eu fiquei o dia inteiro tomando remédio, hoje eu fiquei o dia inteiro tomando remédio. E quando foi agorinha de tarde eu falei assim, mas eu vou para a Santa Ceia. Por que que eu tomei essa decisão de vir para a Santa Ceia? Porque mesmo com a voz um pouco falha, mesmo meio que indisposto, muitas pessoas que estão bem piores do que eu no leito de enfermidade queriam estar aqui no meu lugar, irmão. Muitas pessoas queriam estar com a voz um pouco fanhosa, muitas pessoas não têm nem voz nesse momento e queriam estar aqui no meu lugar. Eu quero convidar você a refletir nisso, quantas pessoas queriam estar no seu lugar. Porque muitas das vezes nós reclamamos que a porta não se abre. Nós reclamamos da nossa situação financeira. Nós reclamamos com Deus da nossa saúde. Mas quantas pessoas estão bem piores do que nós, queriam estar aqui no nosso lugar e não estão, irmãos? Eu lembro quando eu estava lá no leito de enfermidade, eu estava com 48 quilos, irmãos. Eu não conseguia andar, eu não conseguia escrever meu nome no papel. Usava calça geriátrica, fazia as necessidades fisiológicas, tudo em cima de um leito de enfermidade. E certa feita, no meio de uma reflexão que eu fiz naquele leito de enfermidade, eu falava com o Senhor, Senhor, me dá força para mim pelo menos sair daqui e ir para a tua igreja te adorar.
E eu creio que da mesma forma que eu fiz aquela reflexão pedindo Deus para me dar força, para me conseguir ficar de pé, porque eu não conseguia nem andar, irmão, não tinha força para dar 2 passos. E eu pedi a Deus para estar na casa dele o adorando. E hoje você tem saúde, você tem uma condição física perfeita, e muitas das vezes nós reclamamos de vir para a casa do Senhor, nós buscamos, achamos empecilhos para estar aqui na casa do Senhor o adorando. A palavra de Deus, ela vai dizer que a igreja primitiva, ela crescia na comunhão, no partir do pão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Coloca aqui para mim, eu acho que é isso mesmo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhavas e sinais se faziam pelos apóstolos. A palavra de Deus, ela vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos, irmãos, que a igreja primitiva, ela crescia na comunhão. Volta o versículo, por favor. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina, o que significa? Palavra de Deus. Eles gostavam da palavra, eles viviam a palavra de Deus. Muitas pessoas estão mudando o contexto do que é doutrina e o que é costume. Esses dias a irmã me procurou e falou assim: pastor, lá na sua igreja pode cortar cabelo, pastor? Eu digo para ela: pode, irmão. Pode sim. É mesmo, pastor? Porque lá na minha igreja eles não deixam. Essa é a doutrina lá da nossa igreja. Eu falei com ela: não é doutrina. É um costume que a sua igreja tem. Porque doutrina é algo bíblico. E as pessoas têm o costume de pegar o costume de uma época. Lá no Antigo Testamento, certa feita, as mulheres eram valorizadas pelo cabelo grande que elas tinham. E se fez feito que nenhuma mulher podia cortar o cabelo dela. Porque ela era vista, era valorizada pelo tamanho do seu cabelo. Aí as pessoas pegaram esse costume dessa época e querem trazer para hoje. Aí a gente vê muitos casamentos destruídos porque o homem chega dentro de casa e vê aquela mulher daquele jeito, irmão, cheia de cabelo. E quando ele sai lá fora, ele vê outra coisa. Então a gente precisa entender o que é costume e o que é doutrina. Qual que foi o costume imposto agora, nesses últimos 2 anos? Foi um costume que nós deveríamos usar máscara. Foi um costume imposto pela sociedade. Mas o interessante é que essa máscara, Elimar, ela já existia em nós. Essa máscara, ela já tinha em nós porque nós abraçamos e falamos que amamos, mas quando nós viramos as costas, nós falamos mal do nosso próximo. Nós falamos que somos uma igreja, nós perseveramos na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Mas que igreja é essa, irmão? Que senta na mesma mesa, come do pão,
Fala que ama, mas não sente a dor do próximo. E sentir a dor do próximo, irmãos, muitas das vezes significa você entrar em um propósito sem que isso não vai te favorecer em nada. Você se disponibilizar a entrar num propósito de oração, quando o pastor ele te convida, vamos fazer um propósito de oração, igreja, 21 dias pela igreja. Comunhão é isso, irmão, é você sentir a dor do próximo. É quando o irmão te procura e fala assim, ora por mim, eu estou precisando que você me ajude em oração e em favor. E você se disponibiliza a orar pelo próximo, sem querer receber nada em troca. Comunhão, irmão, significa quando o pastor te chamar para você fazer um propósito de pano de saco, mesmo que você não saiba, mas você tendo comunhão, você entrar nesse propósito. Comunhão é você sentir a dor do próximo, irmão. Não tem como você dizer que tem comunhão com o próximo, irmão, se você não conseguir sentir a dor que ele está sentindo. Não adianta nós falarmos que nós amamos, que nós estamos juntos, sendo que na primeira luta que você vê o irmão enfrentando, você é o primeiro a sair do barco. Não. Não é esse o sentido. A palavra de Deus vai dizer que a igreja primitiva ela crescia. Se você ler os versículos anteriores aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você vai observar que a igreja primitiva ela crescia. E crescia muito. Porque os irmãos sentiam a dor do outro. Eles amavam o próximo. Eles se preocupavam. A partir de hoje, a sua luta tem que ser a minha luta, irmão. Mas muitas das vezes nós nos reunimos aqui. Nós adoramos a Deus aqui dentro da igreja. Mas quando nós saímos dali para fora, é cada um por si. Não é esse o propósito, irmão. Viver em comunhão é você ligar para o próximo e se preocupar com ele, perguntar se está tudo bem. E mesmo que ele venha dizer que está tudo bem, você se disponibilizar a orar por ele. O dia mau, ele chega para todos. Nós não devemos orar apenas no dia mau. É necessário nós também orarmos no dia bom. A igreja crescia na doutrina, na comunhão e no partir do pão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 17. A palavra de Deus ela vai dizer: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Vamos aqui bem devagar para a gente poder entender o que Deus ele quer falar conosco. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Entenda que Paulo agora ele está levando uma orientação aqui para a igreja de Coríntios. E ele observa que a igreja ela se reunia. O povo saía dos seus lares, das suas casas, eles se encontravam. Mas o interessante é que Paulo ele fala aqui que eles não se encontravam para o bem, mas sim para o mal. Como assim, pastor? Mas para o mal? Para fazer fofoca.
para ver quem está mais vestido, mais bem vestido do que o outro? Paulo ele está trazendo uma orientação para a igreja aqui que a nossa intenção de nos reunirmos tem que ser unicamente para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas muitas pessoas estão se reunindo, se preocupando. Como que o outro está vestido. Sendo que a palavra de Deus vai dizer que o homem ele tem que avaliar a si mesmo. Mas nós encontramos aqui na igreja e nós queremos avaliar como está o nosso próximo. E muitas das vezes o irmão ele sabe mais do que está acontecendo na vida do irmão que está do lado aí do que da própria vida dele. Deus ele não habita em meio contenda, irmãos. Não tem como nós vir aqui para o culto, nós pedimos Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, tira o meu filho do mundo das drogas, Deus. Tira o meu marido do mundo da bebida, do mundo da prostituição. Sendo que nós fazemos apenas essa oração e depois nós vamos fofocar, nós vamos falar mal do próximo. Deus ele não vai operar dessa forma, irmão. Nós víamos Deus ele operando na igreja primitiva e Deus ele continua sendo o mesmo Deus, mas para que Deus ele possa operar, querido, é necessário nós sermos uma igreja. Igreja que ama, igreja que sente a dor do outro. Não tem como Deus operar aí no meio de contenda. Cada um toma um partido, porque eu sou de A, eu sou de B. Porque o dia que o pastor fulano ele vier no culto, eu vou ir na igreja. O dia que o pastor fulano não for, eu não vou na igreja. Irmão, você não está aqui para adorar pastor, você está aqui para adorar a Deus, irmão. A nossa adoração ela não pode estar vinculada a homens. A partir do momento que a nossa adoração ela estiver vinculada a homens, o céu não se abre, coxo não anda, leproso, ele não volta a ser purificado não, irmão. Não tem como haver milagre no meio de uma igreja onde há contenda, onde há disseção. A sua dor tem que ser a minha dor. Pode falar, irmão? Coloca amor nas minhas palavras. É porque, irmãos, é triste. A gente vê irmãos se assentando na mesma mesa como nós nos assentamos aqui sexta-feira. E nós estávamos em comunhão. Mas se o irmão ele te faz mal, você tem que procurar ele, irmão. Porque nós somos errôneos, nós somos falhos. Eu vou errar com você e você vai errar comigo. Mas não adianta eu errar com você, missionário. Em vez de você me procurar e falar comigo, pastor, eu não gostei daquilo que você falou comigo. Não, mas você vai falar com toda a igreja. O pastor fez aquilo, é aquilo que aconteceu. E você não tem coragem de procurar o pastor e falar com ele. Isso não é igreja, irmão. É necessário nós termos uma transparência. Nisso, porém, que vou dizer a vós. Não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio.
E até importa que haja entre vós heresias, que os que são sinceros se manifestem entre vós. Irmão, vou contar uma história para vocês aqui. Para quem não sabe, eu trabalho no Ceasa junto com a minha família. E lá, todo dia a gente recebe caminhões de vários lugares do Brasil. E eu observei uma feita que direto estava vindo um caminhoneiro direto para a gente, irmãos. E esse caminhoneiro, ele chegava, ele encostava o caminhão dele lá na loja e ele ficava com a cara fechada, irmão. E eu tinha até medo, irmão, de quando eu ia lá para poder pegar os documentos com ele, porque ele ficava com a cara fechada. E o dia que eu chegava lá de madrugada, 3 horas da manhã, e eu olhava e falava assim, meu Deus, é o motorista, vou ter que acordar 3 horas da manhã com aquela cara fechada dele. E eu já ia com medo, irmão, dele. E eu batia lá, né? Batia bem devagarzinho até ele acordar e ele me entregava o documento. E teve um dia que a gente precisou de um favor daquele motorista, irmão. E eu falei assim, é hoje, Jesus. Que esse homem com essa cara feia, ele não vai fazer esse favor para mim de jeito nenhum. E eu cheguei lá e bati. Ô motorista, eu estou precisando que o senhor faça um favor para mim. Preciso que o senhor faça isso, isso, isso. E ele virou para mim e falou assim, é só isso que você quer que eu faça? Não está precisando de mais nada, não? Se eu não puder te ajudar, eu não vou atrapalhar vocês. Pode falar, irmão? Então no 3 vocês falam assim, fala, pastor. 1, 2, 3. Irmãos, nós temos que tomar vergonha na nossa cara, irmão. Porque nós estamos fazendo julgamento sem conhecer as pessoas. Irmão, nós não sabemos como que foi o dia de ninguém aqui, irmão. E às vezes a pessoa chega aqui no culto para prestar o culto dela e ela entra para dentro da igreja e ninguém sabe como foi os problemas dela e só porque ela não te cumprimentou, você começa a fazer julgamento dela. Porque aquele irmão não gosta de mim, porque chega na igreja e não me cumprimenta. E nós já criamos uma barreira, missionário. E quando ele chega perto de você, você já fecha a cara para ele também. Mas como é que nós vamos comer do mesmo pão? E dizer que nós amamos e falar que a luta do próximo é a nossa luta, sendo que nós não queremos nem saber do problema dele. Irmãos. Nós temos que mudar as nossas percepções. Quem sabe essa pessoa que você acha que não gosta de você, ela é a única que está intercedendo pela sua vida e você não sabe. Ela é a única que quer o seu bem e você não sabe. A pessoa está orando por você, a pessoa está intercedendo por você, mas você está metendo a ripa nela, irmão. Falando mal dela pelas costas. Jesus está vendo tudo. As movimentações que nós fazemos aqui na terra geram movimentações no céu.
Muitas das vezes, as lutas continuam sendo as mesmas, porque as nossas atitudes continuam sendo as mesmas. Eu costumo dizer que Jesus está doidinho para fazer um milagre na sua vida, irmão. Mas é necessário mudar a sua atitude, porque enquanto você estiver com as mesmas atitudes, não vai ter milagre, não vai ter cura. Jesus não vai fazer um milagre, Jesus não vai ter cura para você continuar da mesma forma que você está, irmão, com as mesmas atitudes que você está. É necessário nós sentirmos a dor do próximo. Aleluia! Aleluia! De sorte que quando vos ajuntais um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e outro embriaga-se. Pode falar, irmão? Então vou falar. Irmãos, não adianta nós irmos para o culto, falarmos que somos adoradores, louvarmos, pularmos, e Deus não receber o nosso culto. Tem muito culto que nós estamos vendo pessoas pulando, pessoas gritando, mas nós não estamos vendo a presença de Deus, porque Deus não está no culto. Porque quando você vem para o culto preocupado apenas com você, você não está cultuando a Deus. Nós precisamos ser igreja. E eu vou repetir, igreja precisa sentir a dor do próximo. Esses dias nós terminamos o culto aqui e eu falei, irmãos, eu preciso que vocês liguem para o fulano de tal que não está aqui no culto. E no outro dia eu perguntei para ele, alguém ligou para você? Ele falou, ninguém me ligou, pastor. Não vai ter milagre dessa forma. É um culto de santa ceia esse de hoje. Eu quero que você faça uma análise, você olha para o lado e fala assim, mas hoje está faltando fulano de tal nesse culto. E está na hora de nós quebrarmos alguns paradigmas, irmãos. E você falar assim, aquele irmão que ele chega aqui no culto com a cara fechada, eu vou ligar para ele. E vou perguntar como que ele está. Aquele irmão que você ficou sabendo que ele falou mal de você, você vai ligar para ele e vai perguntar como que ele está, irmão. Porque muitas das vezes as pessoas falam mal da gente. A gente fica sabendo. E você chega, abraça, beija, fala que ama. Isso é hipocrisia. Se tiver algo para ser resolvido, vamos resolver, igreja. Deixa eu te falar algo aqui. Se eu te magoei, irmão, por favor, me procura no final do culto. Se eu te fiz algo que te decepcionou antes de você tomar a Santa Ceia, procure esse irmão e fala com ele, me perdoa em nome de Jesus. Aquela atitude, aquele fato que aconteceu aquele dia, ele me decepcionou, mas eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo em nome de Jesus.
Irmãos, muitas das vezes nós estamos esperando o próximo nos procurar. Quem te fez mal te procurar, sendo que é você que tem que ir até ele. A palavra de Deus diz que aquele que, quando alguém te bater na sua face, você tem que oferecer a outra. Mas não, irmão, mas agora na igreja está desse jeito. O irmão, ele te faz mal, e aí você sabe o que acontece? Você fica igual o capeta, irmão, o Satanás querendo fazer mal para ele também. Você dá lugar para o inimigo, irmão, entrar e fazer tudo. Oferecer a outra face é isso, irmão. Você sabe o que é difícil, irmão? Hoje é a gente praticar a palavra de Deus. Você já imaginou aquela pessoa que te caluniou, irmão, que falou mal de você? Você ter que oferecer a outra face? Jesus fez isso. Jó fez isso. A palavra de Deus vai dizer que os amigos de Jó, quando Jó mais procurou, eles viraram as costas para Jó. E Deus, ele se manifesta para os amigos de Jó, dizendo que iria matar eles. E só não mataria se Jó orasse por eles. E quando os amigos vão até Jó, Jó, em vez de fazer o que nós estamos fazendo hoje dentro da igreja, que é acabar de matar, Jó orou. É porque é isso que nós estamos fazendo dentro da igreja, irmãos. E isso não é papel da igreja. Quando o irmão erra, nós somos o primeiro a apontar o dedo para ele e falar assim: você não pode fazer, você é um pecador. Eu vejo Jesus, irmãos, assentado, e o povo vindo, toda a multidão até Jesus. E Jesus ali sentado, apresenta aquela mulher que foi pega no ato de adultério. E eles falam para Jesus: Senhor, pela lei essa mulher ela tem que ser apedrejada e morta. E Jesus vira para ele e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A multidão vai embora, irmão. Nós somos aquela multidão, nós queremos apontar o defeito do próximo. Dentro da igreja nós queremos ser pessoas perfeitas, irmãos. Ei, nós somos os mesmos, irmãos. Nós continuamos sendo o mesmo. Lá fora eu continuo sendo pai de família. Lá fora eu continuo tendo meus pesares, as minhas mazelas. Não é isso que Cristo ele quer de nós. Cristo não quer que nós olhamos para o próximo, Cristo quer que nós olhamos para nós, irmãos. E de falar: chega de hipocrisia, vamos olhar para nós. Onde está o meu erro, Senhor? Não é apontar o erro do próximo, é olhar para nós e falar: Senhor, onde está o meu erro? Mostra para mim onde eu estou errando, Senhor. Aí sim a igreja vai crescer, irmãos. Aí sim a igreja vai ter estrutura. Aí a igreja vai permanecer em oração, vai permanecer na doutrina. Porque o povo da igreja primitiva, eles tinham sede da palavra de Deus, porque eles perseveravam na doutrina. O interessante é que todas as vezes eu vejo Jesus, ele contando algumas histórias, ele fazendo milagres, mas todavia ele voltava para
o eu para você. Para você. Para nós. O que nós precisamos mudar. O que nós precisamos fazer para essa igreja crescer. Não é apontar o defeito da igreja. Porque toda igreja tem defeito. Onde tem pessoas, tem problemas. A igreja perfeita, irmão, nós só vamos encontrar no céu. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quem vos direi, louvar-vos-eis. Nisso não vos louvo. O Senhor, Ele quer chamar a nossa atenção aqui. Paulo está dizendo, diante de todos aqueles fatos, dentro da igreja de Coríntios, se Paulo, ele não está satisfeito, imagina como que Cristo está vendo aquela igreja. E o Senhor, Ele nos dá uma orientação, irmãos. E é necessário a gente ficar bem ativo nisso. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas não é igreja. E a palavra vai dizer que você seja quente ou que você seja frio. Morno, o Senhor vai te vomitar. Não adianta você estar aqui dentro da igreja dando glória a Deus, dando aleluia. E quando você sair lá para fora, você continuar com as mesmas práticas errôneas. Roubando, matando. O interessante é que hoje nós estamos matando, não é pegando uma arma e atirando na pessoa. Nós estamos matando com a nossa língua. Quando nós falamos mal. Nós precisamos mudar a nossa atitude. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Eu creio que o Senhor, Ele vai te encontrar nessa noite, irmão. Com o coração aberto para o adorar. Você crê nisso? Diga graças a Deus.